Amém, amém, amém. A tradição espiritual portuguesa é certamente um mistério para muita gente que descrê um pouco mais da realidade espiritual, da existência da alma e do espírito, da permanência dos seres para além da morte do corpo físico. E que assim se privam de uma riqueza de comunhão que ao longo dos séculos teve diversas formas de ser sentida e visualizada, das suas especificidades até, e que nós designamos como os psicomorfismos. Ou seja, as formas e as suas dinâmicas geradas pelas psiques ou almas, a sua tentativa de captação, discernimento, penetração dos mistérios da natureza, do ser humano e da divindade. Aliás, esta procura dos mistérios caracterizou uma das fontes da tradição espiritual portuguesa e que foi exatamente designada pelos pequenos e os grandes mistérios na Grécia Antiga, mas também no Egito, na Índia e em diversos povos, os quais, de um modo ou de outro, convergiam nessa busca, demanda de realização espiritual, de realização do conhecimento mais profundo, mais sentido dos mistérios do universo que nos rodeia e que nos é apresentado, não só nos 5 sentidos, mas também à alma, à parte psíquica, que tem também os seus sentidos espirituais, os quais, sendo desenvolvidos, permitem a visão interior, a visão das energias, a contemplação mesmo de algumas formas de manifestação ou de graça divina. Quando nós falamos da tradição espiritual portuguesa, estamos a invocar uma tradição, uma translação, uma transmissão, uma partilha ininterrupta de ser a ser, que vem desde os primórdios da nacionalidade, ou que poderemos mesmo recuar aos tempos da Lusitânia, ou mesmo ainda dos tempos do Paleolítico e da pré-história, pois já aqui encontramos alguns tipos de culto que marcadamente designam certo tipo de características e certo tipo de capacidades dos habitantes desta zona do mundo, que, com a sua morfologia geográfica, com as suas características climatéricas, as suas energias subtis do interior da Terra e do encontro com o Sol e com os planetas e as estrelas, gerou certo tipo de configurações que, de certa forma, influenciaram o germinar das qualidades culturais dos habitantes primitivos desta zona. Destacaríamos apenas porque vão entroncar até em algumas das formas de geometria sagrada, em algumas das concepções da interligação entre o céu e a terra, os ídolos, placas representados sobretudo na zona do Alentejo e do Ribatejo, e em que há configurações bastante
geométricas dos aspectos do céu-terra, masculino, feminino, fecundidade, sexualidade e passagem para o além. É de facto um dos psicomorfismos, então, talvez o primeiro que devemos referenciar, seja esta consubstanciação constante de uma crença, de uma vivência de comunhão para além da vida terrena, para além da morte como destruidora. Algo que passou nos tempos de jovem Dante de Cantal, quando afirmou destemido: o cavaleiro do amor vencendo a morte. Batalha e demanda iniciática que a todos desafia e que ele próprio o desafiou, gerando grandes poemas. O valioso texto das tendências gerais da filosofia portuguesa na segunda metade do século XIX, mas, no fim, o sucumbir, o claudicar perante a morte no suicídio. Esta consubstanciação, qual é ela, então, em termos de psicomorfismo? É a visão de que existe uma comunhão de seres, uma comunhão de almas, um corpo místico da humanidade ou de Portugal, ou, mais concretamente e mais vivencialmente, dos antepassados. Estes seres que já morreram não nos deixaram completamente e somos um com eles, algo que é vivenciado nos sonhos, nas inspirações e em pequenos hábitos e costumes que as pessoas faziam. De forma alguma, nada tão intenso como, em certas partes do planeta, como o Japão ou a China, se faz, ou mesmo em África, em relação ao culto dos antepassados, ao qual são assinalados locais de presença ou de abençoamento. Lembrar, por exemplo, dos Kamidana, os pequenos altares onde os espíritos gerais e, sobretudo, os espíritos ancestrais são cultuados diariamente com pequenas ofrendas. Em termos do psicomorfismo português, interessa compreender que, se outrora havia um maior culto dos antepassados e isso estava patente em certas tradições, como as dos brasões, como a dos morgados, que tentavam manter uma unidade territorial sobre a qual superava o mesmo espírito de clã há muito tempo. Hoje em dia, com a grande interfusão racial, interreligiosa, internacional, cada vez mais há uma tendência para se relativizarem e diminuírem os cultos nacionais, por vezes perdendo-se uma dimensão que é viva, está viva nos mundos sutis e que nos interessa referenciar e que, de facto, como tradição espiritual portuguesa, é afirmada no seu expoente máximo. Ao longo dos séculos, houve uma série de seres que tentaram e conseguiram ir mais além, mais fundo, verem mais claramente nas realidades sutis que nos rodeiam, seja sobre a alma humana, sobre os mistérios da natureza, seja sobre o arcano máximo da divindade, mas também passando por outros seres que consubstanciam também essa comunidade, esse corpo místico, que são os espíritos da natureza e os anjos e arcanjos. Encontramos então aqui com uma confluência de uma série de seres participantes da tradição espiritual portuguesa e que nós devemos ter consciência e, de algum modo, cultuarmos ou nas nossas meditações termos consciência que eles existem e que podem ser benéficos para as nossas meditações
e que são verdadeiramente intermediários escalões na ascensão para a divindade. E refiro-me então de novo aos antepassados, depois a esses grandes seres, seja escritores, seja heróis, seja santos, seja criadores, sacrificados, que testemunharam com grande força e intensidade a riqueza espiritual, a riqueza do amor, da sabedoria, da unidade, e que, despertos no além, ligados ainda com Portugal, podem inspirar e guiar-nos. E temos então os mestres, os grandes seres da tradição espiritual de Portugal, dos quais muitos são conhecidos. Eu gostaria de referir o caso de Santo António, tão cultuado, já em vida aparecendo em mais do que um sítio, segundo a visão clarividente, ou segundo as legendas, ou ainda Noravas Pereira, Frei Diogo Monteiro, sábio da oração e da contemplação, Gregório de Almeida, da Ordem de Cristo, outro sábio da contemplação, mas ainda e principalmente Camões, Fernando Pessoa, Agostinho da Silva, Leonardo de Coimbra e outros seres que testemunharam mais intensamente essa demanda, essa busca da divindade, do amor, da verdade, e que, como disse, estão connosco sempre que são invocados ou que nos elevamos até eles através do estudo das suas obras e vibramos nas linhas de força e nos psicomorfismos gerados por eles nessas obras, e que muitas vezes são também ecos ou tentativas de trabalho sobre os psicomorfismos principais da alma espiritual portuguesa, da grande alma portuguesa, como Fernando Pessoa designou, e que eu publiquei em 1988 um livro com esse título, onde tentei, com as minhas limitações da época, as várias fases enumeradas por Fernando Pessoa como 3 e as características da tradição espiritual portuguesa e dessa grande alma portuguesa em que estamos incluídos. Passando desses antepassados e dos mestres, temos depois os espíritos da natureza, os deuses e os anjos. E são eles que, de facto, por outro lado, são os responsáveis, ainda que pouco reconhecidos, do misticismo panteísta animista português, que é, de facto, uma das características da tradição espiritual portuguesa e da grande alma portuguesa, sobre a qual se enxertaram as posteriores influências das religiões do livro que passaram por Portugal e que deixaram as suas marcas muito poderosas, em especial o cristianismo, do qual foi germinar algumas das formas de ação e, consequentemente, e anteriormente, psicomorfismos mais importantes na dinâmica da alma portuguesa, e que foram os Cavaleiros Templários, os Cavaleiros da Ordem de Cristo e os navegadores que, associados e sob essa bandeira e energia e símbolos e conhecimentos, partiram para a realização de uma abertura ao universal, a qual está ainda a ser realizada por nós em dimensões cada vez mais subtis e mais desafiantes. E é nesse sentido, aliás, que deveriam convergir muitos dos que se interessam pela espiritualidade para poderem, unindo as forças, conseguirem penetrar mais nos arcanos do sagrado e partilhar depois com o grande público que, bastante diminuído nas suas capacidades de aprofundamento dos mistérios da vida e da criatividade pelas crises económicas que têm sido criadas por um sistema demasiado
opressivo e imperialista, precisam verdadeiramente de ser alimentados pelos que conseguem ser mais profundos, ou mais agudos, ou mais interiorizados nesse discernimento das realidades espirituais que nos envolvem e que consubstanciam interiormente a comunhão mais íntima com a tradição espiritual portuguesa e com a divindade. E nesse aspecto é evidente que as práticas de meditação, de oração, devem gerar, basicamente, um despertar do olho espiritual, do coração espiritual e da aura espiritual, do corpo espiritual, para que possamos agir com mais harmonia no universo, possamos ser alimentados pelas energias subtis que fluem até nós da tradição espiritual portuguesa, dos mestres, dos anjos, do arcanjo de Portugal e da própria divindade. Não iremos agora falar mais destes níveis elevados, tais como o arcanjo de Portugal e a divindade, e nesta primeira aproximação aos mistérios da tradição espiritual portuguesa, fique esta consciência que há uma continuidade de uma tradição espiritual, que ela foi reconhecida e trabalhada por muitos seres, nomeadamente podemos referir Faria Sousa, Sampaio Bruno, Fernando Pessoa, Machado de Pascoais, Brás de Coimbra, António Quadros, Agostinho da Silva, Dalila Pereira da Costa, para referir dos últimos tempos principais, e que apelam a este nosso trabalho e a esta nossa comunhão com o que foi intuído por eles e o que nós podemos intuir hoje, e quais as formas, os psicomorfismos que outrora tinham uma atualidade e uma eficácia, e quais são os novos psicomorfismos que devemos gerar e que podem passar desde os símbolos geométricos que utilizamos, como as designações que são dadas, como ainda a expansão supranacional a que estamos verdadeiramente desafiados nestes tempos do século XXI, em que a tradição espiritual portuguesa tem que encontrar, na parte dos seus escultores, um amplo diálogo de conhecedores com os das outras tradições, aceitando, reconhecendo, vivendo, tanto um corpo doutrinário que se vai aos poucos compreendendo e discernindo, como, sobretudo, vivenciando interiormente, sob as mais diversas formas religiosas ou tradicionais espirituais, as realidades espirituais e divinas, de modo a que o ser humano melhore na sua vivência neste corpo animal, nesta terra tão dilacerada pelo egoísmo, pela violência, pelo fanatismo, pelo imperialismo, e possa, de facto, surgir esse anseio de todos os povos de uma humanidade mais harmoniosa e mais feliz. É para isso que a tradição espiritual portuguesa também trabalha e procura, neste século XXI, ligar as suas raízes mais antigas com as suas ligações ou fluorescências mais elevadas e assimilando o que as ciências objetivas externas, tais como a física quântica, as neurociências, a psicologia transpessoal, permitem, hoje em dia, de compreensão melhor das realidades que constituem o ser humano enquanto corpo físico, enquanto alma e enquanto espírito.
seja, pois, nossa inserção na tradição espiritual portuguesa um culto à verdade, ao amor, à sabedoria e à divindade, no qual o culto se inclui as artes, as ciências e as religiões vividas com o máximo de claridade, de inteligência e de aprofundamento. Posso então, esta tradição espiritual portuguesa, ter em nós seres que agem corretamente, que meditam com persistência e que agem com amor e sabedoria. Amém.